Já falamos de filmes antigos, agora vamos falar de séries que estão ali escondidas na Netflix. Olá pessoas, eu sou Aaron Avelino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar de séries. Como nós estamos presos em casa, né? Todo mundo está em prisão domiciliar com essa quarentena, nós precisamos achar algumas coisas para fazer, para a gente não ficar entediado, para a gente não ficar angustiado. E as séries são sempre boas opções. Por quê? Porque séries têm várias temporadas, têm vários episódios, então às vezes não acabam nunca. E aí a gente tem o que fazer durante esse período que a gente está preso em casa. A gente tem diversão garantida. As séries famosas, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Aquelas séries que todo mundo já falou, que todo mundo já viu. Mas existem algumas séries, principalmente ali na Netflix, que estão meio que escondidas, ocultas, ou que não são muito comentadas. Porém, são séries excelentes também e que valem a pena ser conferidas. Eu fiz então uma seleção com 5 séries que estão meio ocultas e que vocês deveriam dar uma olhada, deveriam dar uma chance. Todas essas séries que eu vou indicar são séries da Netflix, porque eu acho que Netflix a maioria das pessoas tem, então podem ver à vontade. Mas se você não tiver Netflix, procura aí na locadora chamada internet que você deve achar essas séries por aí para você assistir. Não que eu esteja incentivando que você assista séries de forma pirata, mas vai que essa é a última opção. Então fazer o que, né, meu povo? E a primeira que eu vou indicar para vocês é Labirinto Verde, uma série francesa de excelente qualidade. Para quem curte thriller policial, essa é uma excelente pedida. Numa cidadezinha da França, isolada lá no interior da França, isolada e rodeada por uma floresta, por isso Labirinto Verde. A filha do prefeito é sequestrada e cabe à detetive do local, né, a investigadora lá local, da cidadezinha local, cuidar desse caso. Só que enquanto ela vai investigar, né, o sumiço da filha do prefeito, algumas coisas vêm à tona na sua memória, porque ela, quando jovem, também foi sequestrada ali naquela cidade. E ela traz algumas memórias e outras não, porque a memória dela ficou meio fragmentada sobre aquele tempo, mas o sequestro da menina do prefeito acaba ativando algumas coisas ali no seu subconsciente. A primeira temporada nós temos esse sequestro da filha do prefeito que perpassa todos os episódios, mas enquanto ela investiga esse sequestro, ela acaba solucionando outros casos menores que acontecem ali na cidade também. O mais interessante dessa série Labirinto Verde é que ela começa como uma série policial e de repente ela vai enveredando para um campo mais místico, mais sobrenatural. Ela vai pegando alguns elementos da literatura fantástica. Literatura fantástica é ótimo, não estou falando de livro, não. Das histórias fantásticas. Então chega um momento que você se depara com crimes e lendas envolvendo um deus pagão que teoricamente teria morado ali naquelas florestas e que está sendo trazido de volta por alguns adoradores. Muito intrigante. Então vale a pena ser conferida. Labirinto Verde é minha primeira dica. A segunda série é Criminal. Criminal é uma série diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Também é uma série policial, mas tá, nós já vimos várias séries policiais. O que essa tem de tão diferente? O diferente dessa série é que você não vai acompanhar os crimes que estão sendo investigados. Você não tem vários cenários, pelo contrário, você tem um único cenário. Então toda a história acontece e é desenvolvida na sala de investigação, não, na sala de interrogatório. Então você acompanha toda a história através dos diálogos dos personagens que vão criando a narrativa na sua mente. Entenderam mais ou menos? Então assim, você não, vamos supor, estão investigando o assassinato de determinada pessoa. Você não vai ver o assassinato, você não vai ver o cenário do assassinato, você vai acompanhar tudo através da fala dos personagens que estão ali na sala de interrogatório, batendo de frente com o possível culpado. É uma série claustrofóbica, porque se passa num único lugar, e aparentemente eu achava assim, gente, deve ser muito chato, porque só se passa num único cenário, mas não, você não vê, cada episódio tem 40 e poucos minutos e você não vê o tempo passar, porque é tão bem dirigida, tão bem escrita,
e diferente do que tudo que a gente já viu. Outro detalhe, se você procurar criminal, você vai ver criminal Espanha, criminal Alemanha, criminal Inglaterra. É porque cada um desses países gravou 3 episódios, são histórias diferentes, mas com a mesma pegada, com o mesmo estilo, com o mesmo direcionamento. E se você observar, parece que o cenário também é o mesmo. Para quem gosta de criar um quebra-cabeça, vale a pena assistir Criminal. Minha terceira dica é uma série alemã chamada Dark, em uma cidadezinha do interior da Alemanha, sempre uma cidadezinha do interior, né, gente? Que fica próxima de uma usina. Alguns jovens vão brincar ali numa caverna e acontece um fenômeno estranho e um garoto desaparece. O mais esquisito é que esse fenômeno já aconteceu antes e na mesma época outro garoto desapareceu há anos, né? O desaparecimento desse menino nos dias atuais desencadeia uma série de acontecimentos. E aí você vai ter uma trama cheia de intrigas, mentiras, reviravoltas e o mais louco, viagem no tempo. Dark acontecem em várias linhas temporais ao mesmo tempo, porque aquele garoto que sumiu, ele voltou no tempo e foi parar na mesma cidade, só que anos antes. Dark é uma série recheada de teorias de conspiração, de maluquices, e você vai ter, então, como eu disse, viagem no tempo, paradoxo temporal, você tem fendas que afetam o espaço-tempo. É muito louco. É uma dessas séries que vai bugar a sua cabeça. Preste atenção nos mínimos detalhes, porque às vezes você está acompanhando um personagem no passado, daí vem para ele no futuro e você não sabe quem é que fez alguma coisa ali que afetou. Será que se a gente tivesse o poder de viajar no tempo, as nossas ações afetariam o presente? Gente, é para estourar a cabeça mesmo. A minha terceira dica é essa para quem está querendo ficar louco. Dark. A quarta dica também é uma série com teor policial, só que mais leve do que as anteriores. Essa às vezes quase descamba para comédia. É uma série espanhola chamada Alto Mar. Em Alto Mar nós vamos acompanhar as aventuras de 2 irmãs que estão viajando da Espanha para o Brasil. A história toda se passa no transatlântico, tipo um Titanic da vida. E quando elas vão embarcar, elas acabam quase atropelando uma menina que está fugindo de um suposto marido que quer matá-la. E uma delas resolve ajudar essa garota a fugir, esconde a menina nas bagagens e leva para o navio. Só que essa menina lá no navio se mostra uma pessoa misteriosa, estranha e com algumas intenções nada legais. Lá pelas tantas no navio alguém morre e todo mundo ali se torna suspeito. E enquanto investiga essa suposta morte, as 2 irmãs vão descobrindo que a sua família tem segredos tenebrosos e que podem afetar a vida de quase todo mundo ali naquela embarcação. Então nós temos uma série, gente, também num espaço confinado, que é um transatlântico, com um monte de personagens interessantes e uma trama muito bem elaborada, cheia de reviravoltas. Cada episódio tem uma revelação surpreendente. Alto Mar vale também pela direção de arte, que está impecável. A história se passa, se não me engano, na década de 50, e tanto figurinos, objetos de cena, tudo é muito bem construído, que faz com que você mergulhe naquele ambiente retrô. Detalhe, na Netflix tem 2 temporadas de Alto Mar, eles estão gravando a terceira, e na terceira temporada o ator brasileiro Mark Gozzi está no elenco. Então, né, já é mais um motivo para a gente assistir, para a gente saber o que ele vai fazer na terceira temporada, qual vai ser o papel dele. E para finalizar, a minha quinta e última indicação é o Príncipe Dragão. Exatamente, meu povo, estou falando de uma animação. Tem gente que tem preconceito com animações, mas essa é muito boa, tá, gente? É uma animação muito bem feita. Os traços me lembram muito o Avatar, inclusive eu acho que deve ser da mesma produtora. Eu nem pesquisei para saber se era da mesma produtora, mas deve ser. Em O Príncipe Dragão você tem uma trama palaciana misturada com realismo fantástico. Quando um rei de um determinado país é assassinado, o seu filho, muito novinho, muito pequenininho, precisa fugir para não morrer também, para cuidar da própria vida e para preservar o ovo roubado de um dragão, isso no passado. Então você tem uma história com elfos assassinos, criaturas fantásticas, magos negros, feiticeiros,
dragões e num clima bem medieval, misturado com uma pitada de cultura oriental. É tudo muito interessante. O bom também de O Príncipe Dragão é que, embora tenha uma trama que às vezes pareça muito adulta, né, porque tem intrigas palacianas, no fundo ela mostra pra gente o valor que devemos dar às verdadeiras amizades, a quem está do nosso lado nas horas difíceis, nas horas complicadas e nas horas boas também. Então não se deixe enganar por se tratar de um desenho animado, de uma animação, porque O Príncipe Dragão é uma história fantástica e que vocês vão adorar. Deem uma chance para ela que vocês vão ver. Então é isso, meu povo, essas foram as dicas das séries escondidas na Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em breve, se inscrevam aqui no canal, dê joinha, aquela coisa toda. E é isso. Fui. Beijos.